Recebê-los aqui. Oi, Luiz, tudo bem? Vou cobrar seus comentários depois. Tá. Então, eu gostaria de primeiro agradecer os palestrantes dessa mesa, a professora Marisa Abreu, que, na minha visão, é uma das maiores, como é que eu diria, estudiosas do assunto VAR, Fundeb, IDEB, tem se dedicado a esse tema com muito rigor, né? Tem feito muitas análises sobre as dificuldades de implementação do novo Fundeb, especialmente o VAR, né? E tem acompanhado na prática o que acontece com os municípios, e nesse sentido é uma colaboradora importante para que nós consigamos avançar no nosso entendimento acerca da implementação do novo Fundeb, né? Porque o objetivo dessa mesa é exatamente buscar integrar aspectos conceituais, metodológicos com a prática, com a implementação das políticas. O secretário Maurício Holanda, que é secretário de articulação com os estados e municípios do Ministério da Educação, que tem feito um trabalho extremamente importante de articulação permanente num contexto muito tranquilo, que é a discussão do novo ensino médio, como vocês sabem, né? E que também é a autoridade lá do Ministério da Educação, junto com o INEP, que tem se debruçado sobre o tema do Fundeb, IDEB, VAR, etc. E o professor Francisco Soares, Chico Soares, que é conhecido de todos nós pelas contribuições muito relevantes que tem trazido para a educação brasileira, especialmente para a avaliação, né? E o professor Chico Soares tem feito estudos e análises também sobre IDEB muito importantes, uma vez que há um debate sobre IDEB. Afinal, o IDEB deve mudar ou não deve mudar, né? Quais são os aspectos do IDEB que precisam ser aperfeiçoados para que o IDEB realmente seja mais justo em relação aos seus resultados e o modo como esses resultados são usados. Como vocês sabem, o IDEB, durante os últimos anos, tem sido um indicador muito utilizado nos rankings, né? Rankings nos estados, nos municípios, rankings nas mídias, televisão, rádio, jornal, etc. E o IDEB, nesse sentido, ele ganhou uma visibilidade que nenhuma outra avaliação conseguiu, né? Ninguém sabe exatamente o que é o SAEB, mas todo mundo sabe o que é o IDEB, né? Eu acredito que no campo dos indicadores, os mais conhecidos hoje são IDEB e o Enem, né? Porque todo mundo quer saber o que vai acontecer com o tal do Enem e todo mundo quer saber qual é o IDEB da minha escola, do meu município, etc., né? Então, essa discussão ela é muito importante porque, além do novo Fundeb aprovado em 2020, né, uma última emenda constitucional, o novo Fundeb traz avanços significativos, uma vez que transforma o Fundeb em permanente, né? Então ele agora integra a Constituição brasileira de modo permanente, né? Mas o novo Fundeb, embora traga avanços, ele traz também muitos detalhes, que a pessoa que mais entende, eu acho, é a Marisa, que são de difícil implementação, né? Então, é esse o objeto aqui da nossa mesa, ao mesmo tempo que o Chico Soares sempre diz assim, e aqueles que estão fora da escola? O que fazer com eles, uma vez que o IDEB 2021, como vocês sabem, na comparação com o IDEB 2019, ele traz resultados muito distorcidos sobre a realidade
por várias razões. Primeiro, que nós estávamos no segundo ano da pandemia, 2020, 2021. Segundo, ao sair do segundo ano da pandemia, no final de 2021, todas as escolas tinham feito a promoção automática. Então, a parte que se refere ao fluxo no IDEB, né, a taxa de aprovação, etc., ela acabou sendo inflada, né? De outro lado, o indicador de aprendizagem cai, mas na média, o IDEB é uma média, né, numa escala de 0 a 100, e média é média, metade para baixo, metade para cima, né? Então, como média, o IDEB também ficou bastante distorcido. Por quê? Porque a promoção automática ela elevou o IDEB. Alguns estados tiveram 18 pontos de elevação no IDEB de 2019 para 2021, só por conta da promoção automática, né? Então, tem um problema concreto no IDEB atual, e o grande desafio agora é, e daí? O que vem pela frente? Como fazer com o VAR? Como fazer com o IDEB que seja capaz de garantir maior equidade como indicador de resultado das escolas e das redes públicas do país? Bom, com essa breve introdução, eu começo pedindo primeiro para a Marisa Abreu para falar. Eu acho que ela é a única na mesa que tem uma apresentação em PowerPoint. Depois eu passo para o Maurício, para o professor Chico Soares, e vou abrir também palavras para o Luiz Scorfazzi, pesquisador do LEPES e membro da ABAV, que deveria ter vindo ontem para uma mesa, não pôde porque dá aula na quarta-feira, então ele chegou ontem à noite, e eu vou pedir a você, Luiz, uma vez que o Paim estava nessa mesa, ele não pôde vir, e não temos mais ninguém para participar da mesa, nós temos assim espaço para ouvir as suas colaborações. Muito obrigada. Tá aí, não te passaram ainda? Ué, eu pedi para a menina, ela disse que era só... Hã? Preparei uma exposição bem rápida nessa vinculação do novo Fundeb com os sistemas de avaliação, certo? Mas o Fundeb é muito mais complicado do que isso, né? Só para, enquanto eles colocam ali, só para dar uma informação para vocês. Saiu publicado no Diário Oficial da União, terça-feira, hoje é quinta, a terceira estimativa de receitas do Fundeb para o ano de 2023. E olhem que estranho, no novo Fundeb, pelo menos, é a primeira vez que isso acontece. 5 unidades federadas tiveram o VAAF, o valor aluno-ano do Fundeb dentro da unidade federada, reduzidos. Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rondônia e, deixa eu olhar o outro aqui, Paraná. Isso é fora da realidade, né? A única explicação que eu consigo para isso, Moreno, é que há uma queda na arrecadação do FPM e do FPE em decorrência de queda da arrecadação do imposto de renda pelo governo federal. E olhem que estranho, pela primeira vez na história, desde o Fundef, que começou em 98, a unidade federada Distrito Federal vai receber complementação VAAF da União, o maior PIB per capita das 27 unidades federadas. Tem alguma coisa estranha nessa história, né? Mas só para dizer para vocês que as dificuldades do Fundeb são mais do que essa relação com a avaliação, mas eu selecionei aqui, já que a gente está no evento da avaliação, essa questão, tá? Deixa eu aproveitar enquanto arrumam ali e dizer o seguinte, eu comentava ali atrás. Tá bom, obrigada.
A gente costuma dizer, né, de uma forma jocosa, que esse Fundeb é a versão 3.0 dos fundos redistributivos. Né? A gente teve o Fundef, que na realidade teve vigência de 98 a 2006, o antigo Fundeb, de 2007 a 2020. Eu acho que o Brasil faz um monte de coisa atrapalhada, mas também faz coisas brilhantes. Esses fundos redistributivos de parte dos recursos da educação são um show, é um case de interesse internacional, inclusive, né? E acho que a gente fez certo. A gente primeiro experimentou, aí deu certo, aí se transformou em regra permanente na Constituição brasileira, né? Não, deu bastante. Olha aqui, ó. Já vou começar a interagir, eu gosto. Ó. Será que deu certo? Não, é impressionante, Reinaldo. Eu não fiz isso aqui, mas eu posso mandar para vocês depois. A diferença de valor por aluno disponível entre as redes estaduais e as redes municipais sem Fundef, sem Fundeb, né? E aí eu fiz palestras lá dizendo assim, por que isso, gente? Por que a gente tinha em 2015 R$ 572 no município de Turiaçu, no Maranhão, e 57 mil no município de Dourado Quara, em Minas Gerais? Que é isso, né? A gente tem que entender. Eu adoro números, não sou engenheira, não sou matemática, mas os números explicam a realidade. Agora a gente tem que entender os números. Por que isso? Primeiro, pela diferença do PIB per capita. É impressionante a diferença de capacidade de produção entre os estados, entre as regiões, entre municípios dentro do mesmo estado, né? Segunda razão, pela forma como os impostos são distribuídos. O tal de VAF, Valor Adicionado Fiscal, do ICMS, que até 2020 era 75% de volta para o local onde foi arrecadado, a gente tem 100 municípios riquíssimos no Brasil de impostos, porque são sedes de refinaria de petróleo, de polo petroquímico, de mina de mineração, de usina hidrelétrica. Cada estado brasileiro tem um riquíssimo. Paulínia, São Francisco do Conde, Triunfo. E não me perguntem, eu tenho um desconforto absoluto também com a forma como o FPM é distribuído. O per capita dos municípios pequenos é muito maior de FPM do que per capita de município grande, dormitório de capital. Tem um erro nessa história também. E a terceira razão é pela participação na oferta de matrículas. O município de Aloândia, que neste ano, né, Moreno, é o maior valor aluno ano total, 32 mil. Eu sou chata, eu fui lá olhar. Sabe qual é o município tem 1.900 habitantes. Só qual é a matrícula do município? 38 matrículas de pré-escola parcial. Ora, um município desse, como é que a rede de ensino fundamental não é do município? É da rede estadual de Goiás? Entenderam? Então, a gente tem uma diferença enorme no volume de recursos disponível por aluno entre os estados, as regiões e os municípios dentro do mesmo estado. Então, nesse sentido, esses fundos redistributivos são um show. Eles diminuíram essa diferença. Agora, eu sempre digo assim, dinheiro suficiente é condição necessária, não é condição que garante qualidade. Além disso, é gestão, né? Então, vamos entrar no ICMS, vamos entrar no... Não, mas é anterior, peraí. Esse aqui, ó, essa aqui. Aonde que está a vinculação do novo Fundeb com avaliação de resultados, tá? Educacionais? Porque até ontem, até o Fundeb anterior, e continua assim na chamada complementação VAAT, que é a segunda forma de complementação da União introduzida nesse fundo novo, o que se considera é receita e matrícula. Receita e matrícula, com as devidas ponderações que a gente resolveu adotar, né? O país resolveu adotar. Pela primeira vez, a Emenda Constitucional 108, que foi promulgada em agosto de 2020, determina mecanismos de distribuição de recursos para a educação por resultados. E são dois, tá? Primeiro é o ICMS educacional. Até então era assim, gente, até a Emenda Constitucional 108.
O governo do estado arrecada o ICMS, 75% é dele, 25% é a cota municipal. Dos 25% da cota municipal, 75% voltava para o estado onde foi arrecadado, para o município onde foi arrecadado, e os outros 25%, lei estadual definia mecanismos redistributivos. Alguns, como o Ceará, tinham incluído resultados educacionais na lei estadual desde 2007, mas a maioria não tinha isso. Agora, o que a emenda constitucional 108 disse? Tem que ter ICMS educacional nos 26 estados. E definiu que é, no mínimo, 65 por VAF e, no máximo, 35 por lei estadual, sendo, no mínimo, 10% desses 35 da lei estadual por resultados educacionais. E eu gosto de reproduzir o texto constitucional, viu? Para a gente ter segurança do que está estudando, né? Está dito ali, ó. Indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade considerado o nível socioeconômico dos educandos. Primeiro detalhe, aqui não tem cor raça, tem só nível socioeconômico, certo? Só que isso não é o Fundeb. Está na emenda do Fundeb, mas é outra coisa. É o ICMS educacional. E no Fundeb, são 3 modelos de distribuição da complementação da União. A gente passou a chamar de modelo híbrido. A complementação VAAF, que já existia, a complementação VAAT, depois, se vocês quiserem, eu explico, e a complementação VAR. Detalhe, viu, Maurício? Eu fui olhar, o VAR não está na Constituição. O VAAT e o VAAT e o VAAF estão. O VAR diz, foi a lei que criou a sigla. A sigla não está na Constituição, os outros dois estão. O que está dito lá? 2,5% de recursos da complementação da União. A complementação da União é um percentual sobre o valor da contribuição dos estados e municípios, somados os 27 fundos de natureza contábil de âmbito estadual, ok? Então, era 10% no Fundeb anterior, vai chegar progressivamente a 23% em 2026, sendo que 10% é como era antes, no mínimo 10,5% é a complementação VAAT e 2,5% é a complementação VAR. O que está escrito na Constituição? 2,5% da complementação da União devem ser distribuídos, alocados nas redes públicas que, cumpridas as condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, e aí é que é o problema que a gente conversava, a lei complicou muito a coisa, né? Alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem, com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Está na Constituição do Brasil isso. Tá? Então, a emenda constitucional 108 criou 2 mecanismos de articulação entre alocação de recursos, distribuição de recursos e resultados educacionais articulados com sistemas de avaliação. Ok? ICMS educacional, o pessoal do Rio está aqui? Está aqui. Olha, vamos lá, ó. A gente até já conversou sobre isso, né? A emenda constitucional dava prazo de 2 anos para os estados elaborarem essa lei, ou seja, era 26 de agosto de 2022. Mas a gente aceitou até final de novembro, certo? Vocês vão ver porque isso é condicionalidade do VAR, tá? 24 estados têm as suas leis aprovadas, não se aplica ao DF não tem município para distribuir, né? E 2 estados não fizeram as suas leis no prazo definido pela emenda constitucional. Minas Gerais e Rio de Janeiro. Me corrijam se eu estiver errada. A informação que eu tenho é que o projeto de lei estava tramitando na Assembleia, mas o município do Rio de Janeiro entrou com uma ação judicial, conseguiu uma liminar sustando a tramitação, o governo do Rio informou isso ao MEC, e o MEC considerou os 92 municípios do Rio habilitados, mas o governo do estado não habilitado, certo? E em Minas Gerais, o projeto, a lei também não foi feita. A informação que eu tenho é por um desentendimento entre executivo e oposição na Assembleia, e isso deixou inabilitados não só o governo do Rio, mas os 853 municípios do Rio de Janeiro para o VAR de 2023. De Minas, desculpe. 92 do Rio, 853 em Minas. Os 853 municípios de Minas ficaram inabilitados para o VAR desse ano por falta dessa lei, tá?
Agora, meu Deus, eu fico assim num desconforto com esse Congresso. Essa emenda constitucional foi promulgada em agosto de 2022. Agora, olha o que me chamaram a atenção, que eu fui lá olhar. O substitutivo à PEC da reforma tributária, aprovado na Câmara, que substitui ICMS e ISS-QN pelo IBS, que vai exigir uma redefinição da cesta do Fundeb, nós precisamos todos ficar atentos, nós não podemos aceitar que diminua o volume de recursos, mas vai ter que definir percentuais e nomes de impostos diferentes, certo? Esse substitutivo crava em 10%. Não é no mínimo 10%, é 10%. Então, a pergunta é o seguinte, se isso ficar assim, os estados que fizeram leis com mais de 10% vão ter que alterar suas leis? O meu estado, o estado do Rio Grande do Sul, começa com 10% e vai chegar a 17%. Vai ter que alterar sua lei? Mas, sabe, assim, 3 anos de diferença, o Congresso muda a regra. Não tem quem sobreviva lá embaixo, né? Agora vamos para o VAR. Como vocês viram lá no texto constitucional, a própria emenda constitucional transfere para a lei a regulamentação, certo? Então, a lei definiu o que se chama de condicionalidades e depois definiu as dimensões para o cálculo do indicador de distribuição desses recursos. As condicionalidades eu transcrevi direitinho, né, copiado, o que está na lei. Primeiro, olha, gente, eu acho o mundo é muito engraçado, né? Nós, seres humanos, somos muito engraçados. É o provimento do cargo e função de gestor escolar por critérios técnicos de mérito e desempenho. E aí eu coloquei aquele ou em maiúsculo assim, porque essa redação dizendo ou escolha a partir da participação da comunidade em candidatos previamente selecionados, não obriga a participação da comunidade, ok? Pode ou não ter participação da comunidade, mas tem que ter critério técnico de mérito e desempenho. Pode ter o critério técnico e depois o prefeito indicar. Só que isso contraria o que está no Plano Nacional de Educação, que lá exige a participação. Entenderam? Uma lei federal exige a participação, aí vem outra depois que não exige a participação. E agora, olhem que interessante. Como aqui está associado à distribuição de dinheiro, todo mundo correu para fazer. Ninguém dava bola para a emenda, para a estratégia do Fundeb, do PNA. Lá não tinha prazo, não tinha consequência, não tinha dinheiro associado, fica assim mesmo. Aqui, se não fizer, ó, não está concorrendo a receber dinheiro federal. Segunda condicionalidade, participação de no mínimo 80% dos alunos nas provas do SAEB. Essa condicionalidade foi suspensa para o VAR de 2023, na aplicação do SAEB de 2021, em função... Sim, mas é em função da pandemia. A participação no SAEB em 2021 foi impactada pela pandemia. Eu não tenho essa informação, os colegas do INEP devem ter muito... Porque ela foi suspensa para o VAR de 2023. Para o VAR, não para o SAEB de 2023. Prestem atenção. Olha, tudo isso é uma confusão. O SAEB é de 2 em 2 anos, o VAR é anual, certo? Então, o SAEB desse ano vai ser exigido os 80%. Mas os resultados do SAEB desse ano só vão ser considerados para o VAR de 2025 e 2026, não para o VAR de 2024. Olha como... Vocês nem imaginam os coitados dos gestores municipais como tão tontos com esse tipo de coisa. Se a gente tem dificuldade de entender, né? Terceira, redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais. Essa, o ente federal não tinha que fazer nada. O INEP é que calculou. Depois nós vamos chegar lá no cálculo do INEP. Terceiro, era o regime de colaboração com a lei do ICMS, que eu já disse para vocês que só 2 estados não tiveram para esse ano, tá? Sendo que os municípios do Rio foram habilitados. E a quinta era os referenciais curriculares alinhados à BNCC. Essas comprovações, colegas, tiveram que ser colocadas no CIMEC do MEC, numa plataforma do MEC, tá? Então, por exemplo, a condicionalidade 1, o ente federado tinha que colocar lá o ato legal por meio do qual ele definiu os critérios técnicos de mérito e desempenho que ele ia passar a utilizar. Podia ser lei, decreto, portaria ou resolução. E era só colocar o documento, não precisava ainda ter feito, tá?
Nos referenciais curriculares tinha que colocar o referencial e o respectivo ato de homologação, certo? Ah, meu Deus, deixa eu acelerar. Já está olhando o relógio aqui do meu lado. Opa, fui para trás. Ai, voltei para trás. Aqui, tá? Bom, como é que foi calculada a condicionalidade 3? Primeiro, o INEP considerou os resultados do SAEB de 2017 e 2019 para o VAR de 2023. Primeiro, a rede de ensino tinha que ter número de alunos suficientes para calcular essa redução de desigualdades. Como é que o INEP fez? Ele pegou, gente, eu acho assim super complicado isso, os dados dos questionários dos alunos no SAEB. Criança de 10 anos, adolescente de 14, jovem de 17. Tá? Aí, primeiro, tu pega declarações de crianças e de menores. Segundo, de 3 séries, generaliza para a rede, certo? Aí, dividiu os alunos por nível socioeconômico. Imagina se um aluno de 10 anos tem segurança em informar a escolaridade da mãe. A gente vai ter segurança dessa informação? E eu já ouvi alguém dizer, porque tem a parte de baixo ali, ó, se a rede não tiver condições de calcular isso, habilitada ela está. Que vai ter professor que vai dizer assim, não coloca esse negócio de cor da pele aí, que isso aí não tem a mínima importância. Aí fica automaticamente habilitada, entendeu? Porque não vai ter dados suficientes. Olha só, aí pegou os alunos, dividiu em 4 quartis e viu o resultado de aprendizagem entre 2017 e 2019, se reduziu ou não. Se reduziu a diferença de resultado de aprendizagem entre esses 2 grupos, habilitado está. E a mesma coisa com cor-raça. Organizou 2 grupos, preto, pardo e indígena, versus branco e amarelo, pegou os resultados do SAEB 2017 e 2019 e fez essa comparação. Tá? É pra cá, né? Isso. Agora, Chico, eu sempre te cito quando falo nisso. A lei coloca essas 3 dimensões para o cálculo do indicador de distribuição desses recursos. Eu, inclusive, leio de baixo para cima, gosto mais. E acho que essas dimensões apontam num aperfeiçoamento do IDEB, por 2 razões. Primeiro, porque taxa de atendimento. A frase que eu te repito sempre é a seguinte, o IDEB não considera quem está fora da escola, certo? Então, considerar taxa de atendimento. Na educação básica toda, o que inclui a educação infantil. Agora, taxa de aprovação é no fundamental e no médio. E na aprendizagem, nível e avanço, e depois na regulamentação do INEP vem nos níveis de proficiência, não médias, tá? Eu sempre digo média esconde a desigualdade. E 2 IDEBs iguais, ou 2 notas iguais no SAEB, nas provas do SAEB, um pode ter melhorado, o outro ter piorado. E aí, no cálculo, a gente está considerando tudo igual, certo? Então, isso aqui é um negócio interessante. Agora, como fazer, gente? Olha só, a gente conversava com as colegas do INEP. A lei coloca taxa de atendimento educacional. Eu nem sabia disso, fui aprender por causa do Fundeb. Só que não tem como fazer esse cálculo para os 5.568 municípios. O que a PNAD contínua gera é a estimativa de população de 0 a 3, 4 a 5, 6 a 14, 15 a 19 para o Brasil, para as macro-regiões, para os estados e para as capitais. Não tem para os 5.568 municípios. Então, o que a gente conversava? O Congresso colocou na lei uma coisa que caiu no colo dos servidores que não tem como fazer, não tem esse dado. Aí o que o INEP inventou, né, para tentar fazer? Ele dividiu o VAR em 2 grupos, que eu acho que é discutível se isso tem base na lei, dividir em 2, 50%, tá? Um por atendimento e outro por aprendizagem. E no de atendimento ele considerou variação de matrícula da educação infantil para os municípios e variação de matrícula do ensino médio para os estados. Variação de matrícula não é taxa de atendimento. São conceitos diferentes. Agora, uma das duas. Ou a gente constrói as condições junto ao INEP e ao IBGE de ter essa estimativa anual, ou a gente muda a lei. Não dá para ter na lei um conceito
que na prática a gente não tem como fazer. Entenderam? É assim, ó, o Congresso não conhece essas coisas, inventa coisas bonitas. E o Ministério Público fazendo isso. O Ministério Público... Não, e olha aqui, ó, os tribunais de contas estão fazendo simulações de estimativas de população a partir dos dados do censo e depois os registros de nascimento e óbitos por município. Não é tão simples, tem imigração, tem outras coisas, entendeu? Olha só. Bom, aí deixa eu continuar. Primeira coisa que para os entes federados está hiper complicado no Fundeb, gente. Para a redistribuição interestadual do Fundeb e para a complementação VAAF, valor aluno do Fundeb, ninguém tinha que fazer nada diferente. Eram os orçamentos das 27 unidades federadas do governo federal, que eram considerados, e o censo escolar, que todo mundo já fazia, porque tem várias outras utilizações. Merenda, transporte, PDDE, né, etc. e tal. Agora, tanto para a complementação VAAT quanto para a complementação VAAR, o ente federado primeiro tem que se habilitar. E ser habilitado não significa ser beneficiado. Ele pode estar habilitado, ter o seu VAAT calculado, o seu valor no ano total calculado, e não receber esse dinheiro, certo? Então, assim, ó, por exemplo, eu já ouvi isso de estados do Nordeste. O VAAF todo mundo recebe, né? Recebe o governo da Paraíba, todos os municípios da Paraíba. Aí me ligam dizendo assim, eu quero saber por que o outro município recebeu e eu não. Entenderam? Porque a complementação VAAT vai para 80% dos municípios da Paraíba, não vai para o 100%. Eles não estão entendendo esse tipo de coisa, tá? Isso aqui é o que aconteceu com as redes estaduais para o VAR desse ano, tá? Quem foi habilitada e quem foi beneficiada. Então, olhem só, o Ceará não foi habilitado na condicionalidade 3, da redução das desigualdades educacionais por critérios de nível socioeconômico ou raciais. Maranhão também não. Minas não foi nas 4. Minas não foi nas 4. Mato Grosso do Sul não foi na 3, Piauí não foi na 3, o Rio de Janeiro, olha só, foi na redução das desigualdades, mas não foi nas outras 3, né? Do currículo, gestão e lei de ICMS. Roraima não foi na 3, Santa Catarina não foi na 3, Sergipe não foi na 3. Agora, nem todas que foram habilitadas foram beneficiadas, e ninguém está entendendo por que isso, porque ficou meio caixa preta esse cálculo, tá? O Acre não foi, o Mato Grosso não foi e São Paulo não foi. Ninguém sabe por que foi e por que não foi. Tá? Em relação aos municípios, como eu já disse para vocês, ó, Minas Gerais ficou todo mundo fora, vamos só lá no final. Tá? E foi assim, ó, o município, uma rede de ensino pode ser beneficiada pelo indicador atendimento, ou só pelo indicador aprendizagem, ou pelos dois. Tá? Dos municípios, 2.186 habilitados, 1.908 foram beneficiados no VAR desse ano, em 25 estados, menos o de Minas Gerais, porque os 853 ficaram inabilitados lá. Tá? Para o ano que vem, decisão da Comissão Intergovernamental, formada pelo MEC, pelo CONSED e pela Undime, agora, no dia 28 de julho, para o ano que vem, ok? Em relação à primeira condicionalidade, colocou o ato legal lá o ano passado. Agora tem que provar que começou a fazer a seleção. Eu acho isso complicado, tá? Por exemplo, se tu tem eleição de diretores, fez eleição ano passado, a próxima eleição vai ser em 2026, 2025. Por que tu tem que fazer seleção agora? Vai dar confusão. A condicionalidade 2 é aquilo, Mariana, que eu já expliquei, ó. Para 2024 vão ser os dados de 2021 com a suspensão dos 80%. Mas nesse ano tem que ter participação de 80%, porque vai ser considerado para o VAR de 2025 e 2026. A condicionalidade 3 continua igual. A condicionalidade 4, não sei o que isso vai acontecer também. O que está lá na resolução é que tem que ter feito a primeira avaliação esse ano, para fazer a segunda o ano que vem, para no máximo começar a distribuir esse dinheiro do ICMS educacional
em 2025, tá? E a condicionalidade 5 não estão exigindo, certo? Para a distribuição da complementação está mantida a portaria anterior e tem uma portaria também sobre o indicador de educação infantil. Depois, indicador de educação infantil, podem me perguntar também. Olha só que confusão. Para a complementação VAR, considerando os dados de 2017 e 2019, tinham 2.826 municípios habilitados. Somando a comparação de 21 com 2019, tem mais 1.131 habilitados. Nessa condicionalidade, podem não estar nas outras, certo? Quanto mais tu aumenta, mais tu diminui o per capita que essas redes vão receber dessa complementação, vai ficando pouco significativo. E nas redes estaduais, 2 foram habilitadas na condicionalidade 3 que não estavam antes, Minas e Piauí. Piauí está totalmente habilitado a partir de agora. Vai ter que comprovar o negócio dos gestores, né? Mas Minas continua sem a lei do ICMS. Eu acho que está no último, tá? Não, tem 2. Primeiro, eu acho que a gente tem que debater o seguinte, ó. Isso, a palestra fica para vocês, tá? Se a redução das desigualdades é condicionalidade ou é resultado? Para mim é resultado. O que é condicionalidade é o exercício da função redistributiva de cada ente federado em relação às suas escolas, que também está prevista, é um parágrafo introduzido no artigo 211 da Constituição Brasileira pela emenda 108. E, Chico, eu sempre falo no que a gente fez. Foram feitos em vários lugares, mas quando eu estava na secretaria com o apoio do Chico, a gente coletou informações nas matrículas dos alunos, e a gente não estava falando em raça ainda, estava falando só em nível socioeconômico, e classificou as escolas em 4 grupos por média de nível socioeconômico dos alunos e diferenciou o per capita do recurso que a gente repassa para as escolas. Isso é efeito redistributivo. E eu sempre digo que o efeito redistributivo começa na alocação de recursos e termina no pedagógico. Colocar os melhores professores nas escolas que têm nível socioeconômico mais baixo, resultados mais baixos, dar mais apoio pedagógico para essas escolas, o que implica mudar a legislação de pessoal também para poder fazer isso. Não é simples, mas é fundamental. Como é que a gente vai reduzir desigualdade se não tiver ação redistributiva, certo? Agora, gente, tudo é complexo. Olha, eu fui numa reunião da Undime do Paraná e a presidente lá é secretária de Cascavel. Aí tinha um secretário coordenando uma mesa. Ela me disse assim, é o melhor IDEB da minha região. Ele tem só uma escola com 40 alunos. Como é que tu vai fazer efeito redistributivo? Não tem como. Então, não dá para aplicar tudo em tudo que é coisa, tudo que é rede, tudo que é realidade, tá? Uma questão que eu acho complicada é essa coleta das informações para definir essas desigualdades com informação do aluno. Por que a gente não coleta na matrícula e não passa para o censo escolar? Informação de adultos, de todas as redes, de todos os anos, de todos os alunos, não só daqueles do SAEB, tá? A diferença entre atendimento educacional e avaliação da matrícula, eu já falei, e os 2 indicadores. Opa, agora botei para trás. Para terminar, eu quero dizer, eu já disse para a colega do INEP, eu participei do fórum da Undime, eu não assisti essa mesa, mas eu recebi a palestra depois, e a colega foi e colocou essas questões aqui, que eu quero dizer que eu acho que elas são todas muito pertinentes. Simplificação do texto da lei, a lei é que confundiu muito o jogo, tem que tornar o texto da lei mais próximo do texto funcional. As ponderações, as novas ponderações que a gente vai ter que definir por etapa, modalidade, nível socioeconômico, etc., vão ter que ser implantadas de forma gradual, porque qualquer coisa que a gente mexer, tem gente que perde, gente que ganha. As desigualdades socioeconômicas eu deixo para o Chico calcular, tem que ter uma medida mais robusta para isso, tá? A vulnerabilidade social é o nível socioeconômico, mais raça, cor e sexo do estudante. Tudo isso é a palestra dela. Eu estou me apropriando aqui para dizer que eu concordo. E a aprendizagem tem que pegar nível, avanço e redução das desigualdades. Falei muito. Muito obrigado. Marisa, muito obrigada. Muitas soluções, como nós vimos, poucos problemas em relação ao VAA, FUNDEB e tal. E eu passo agora para o professor Maurício Holanda,
que vai apresentar todas as soluções e... Quem acredita que tem solução, levante a mão comigo. Yes! Bom, eu vou fazer a mesma pergunta depois, tá? Bom, gente, a primeira providência que eu tenho que tomar é avisar para todos os passageiros desse avião que nós já estamos saindo da área de turbulência, tá? Mas que todo voo, quando decola, normalmente encontra uma área de turbulência à frente. A segunda coisa é dizer que, para mim, é uma honra estar nessa mesa com essas pessoas aqui, essas 3 pessoas que são, assim, reconhecidamente grandes conhecedores da temática educacional no Brasil, dentro dessa temática das políticas educacionais, né? Terceira coisa, dizer que aqui nesse auditório teria pelo menos umas 5 pessoas que estariam mais habilitadas do que eu para estar falando aqui, ocupando esse tempo e esse espaço, né? Tem aqui o Reinaldo, que concebeu o IDEB, tem o Moreno, Carlos Eduardo Moreno, do INEP, que nesses, não vou dizer que é 40 anos, mas nos últimos 40 anos foi o grande guardião e zelador de um cofre que se chama Dados Educacionais no Brasil, né? Não sei se tem... Deixa eu ver se eu estou vendo mais alguém aqui. Tá. Eu vou ficar nesses 2, né? Senão... porque nós também pedimos a eles. Mas vou explicar isso que eu estou dizendo, não é modéstia, falsa modéstia não, porque infelizmente eu não sou modesto. É porque, de fato, eu estava muito desligado desses pontos específicos, então eu não estou tão atualizado com detalhes como os que a Marisa costuma trazer, mas ela me manda, né? Tipo assim, olha, tu viu que saiu ontem? Né? Mas acho que ninguém tem a competência ou coisa da Marisa para estar sempre atualizada com o menor detalhe da notícia de ontem, né? E também porque, de fato, hoje a secretaria a qual eu estou vinculado, lá no MEC, ela não tem a tarefa institucional de calcular indicadores, né? Essa tarefa, no âmbito do MEC, é do INEP, né? Existe uma discussão aí em torno de um indicador que deve ser construído pela Fazenda, mas ainda turbulências haverão em relação a esse indicador, né? E então, efetivamente, teria sido bom que fosse alguém do INEP aqui, mas eu me sinto tranquilo, eu sei que o Moreno e a Tereza que estão aqui não vão se importar muito de ser eu que estou. É que a Maria Helena, ela chegou, acho que na primeira quinzena de janeiro, ela chegou lá e fez esse convite, né? E eu, às vezes, mesmo me sentindo um pouco desabilitado, eu gosto de cumprir os meus compromissos, tá? De toda maneira, eu também acho que por ter assistido, por acompanhar essa discussão e por ter assistido alguns dos lances mais emocionantes dessa história, eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer, né? A primeira coisa é que, em relação ao Fundef, lá de 96, e ao Fundeb de 2007, o novo Fundeb traz uma diferença que não é só de qualidade, é uma diferença de desenho. Ele traz 2 diferenças, ele traz uma diferença importantíssima, que deixa de ser provisório para ser permanente. Ele traz uma diferença que foi um presente que ninguém conseguiria imaginar, que era conseguir aumentar a complementação da União de 10% para 23% em tempos de pandemia de Bolsonaro e Guedes. Talvez por isso mesmo, porque o cara não estava sabendo que cálculo estava sendo feito, né?
E ele traz a coisa mais importante, que é a diferença de desenho. Ele tem um desenho que propicia, que facilita, que promove as condições para que haja uma distribuição mais equitativa dos recursos no âmbito do país. Tá? E isso não é pouca coisa, e isso Marisa já registrou, assim, o que era a disparidade de condições de financiamento entre municípios brasileiros até 1996 e o que foi, sabe, o que foi cada redução dessa desigualdade ao longo da instituição, primeiro do Fundeb, sua implementação, depois do Fundeb e agora do novo Fundeb, é algo que um dia vai ser contado na história da educação brasileira, talvez como, assim, o maior fator de equalização e de melhoria da educação pública brasileira, sabe? Então, não é trivial do que nós estamos falando. E em nenhum dos três momentos isso aconteceu de forma tranquila desde o mês seguinte, né? Marisa mesmo nós estávamos na época de 97, do Fundef, né? Foi uma verdadeira maratona nacional e, por exemplo, naquela época, nós encontrávamos uma coisa que hoje seria inconcebível, que por conta do Fundef, algumas unidades da federação mais do que duplicaram o número de municípios em menos de 2 anos. Certo? Então, uma unidade da federação que tinha 120 municípios passou a ter 237 em menos de 2 anos, porque veio uma regra. Assim, é algo que seria de arrancar os cabelos, se fosse hoje, né? Então, até porque evoluímos, as nossas sensibilidades estão mais refinadas, né? Outra coisa, Moreno bem se lembra, as matrículas de um ano para o outro foram aos céus, né? Nós participamos de como é o nome daquilo lá? Auditorias, em que nós corrigimos matrículas infladas, quer dizer, matrículas de alunos que não existiam, tá? E que, tipo assim, em determinado município, estava declarado lá que tinha 4.500 matrículas e na auditoria nós encontramos 2.000 matrículas. Tá? E fomos avançando. Hoje o MEC tem um censo que eu duvido que tenha mais de 5 países no mundo que tenham um censo com o nível de detalhe e com vamos dizer assim, a rapidez do retorno do dado, né? Em 1994, eu era professor substituto e eu usava um texto da professora Maria Helena Guimarães Castro para os meus alunos. E o dado que ela dispunha naquela época, para aquele texto dela, era de 1991, porque em 1994 ninguém tinha de dado, né? Então, eu imagino assim que a gente está enfrentando uma série de questionamentos e de dúvidas ainda sobre como vai ser a boa, vamos dizer assim, a regularização, né? A calibragem para as coisas andarem daqui para frente, ainda mais que o Fundeb vai ser permanente, mas acho que a gente já tem acúmulo de dados, acúmulo de percepção acurada, né, aguda das questões, o inventário de questões que a Marisa trouxe hoje, assim, é toda uma agenda de coisas para resolver, mas que são resolvíveis, sabe? Eu acredito que daqui até, assim, em 2026, quando o Fundeb vai ser revisto, a gente já terá algumas delas resolvidas e terá a solução, né, os encaminhamentos de solução para as outras, né? Agora, a gente tem também que dizer o seguinte, nós
Constituição, emenda constitucional, lei ordinária, essas coisas são textos construídos no Congresso. E são textos construídos, graças a Deus, né, por mais que dê trabalho, por muitas mentes ali que você tem que negociar o texto que vai, se não agradar a maioria, pelo menos causar o mínimo de resistência a essa maioria, né? Marisa também conhece isso muito bem, foi consultora da Câmara por muito tempo, e ela sabe como é às vezes que se consegue. Tu foi da Constituinte? Não, né? Pois é, ela participou. É uma coisa, gente, que assim, vou pedir até um parêntese, me avisa aí, porque senão eu uso o mesmo tanto da Marisa e aí vocês... eu tenho que deixar o Chico falar que ele é a voz mais ajuizada de nós. Olha, gente, a Câmara dos Deputados é a instituição injustamente mais mal falada desse país. Porque não se explica que ali não é o lugar de alguém bater ponto. Que deputado não é para bater ponto. Que deputado tem sim que estar de sexta até segunda-feira no seu estado ouvindo as bases e vir para lá para fazer as devidas conversações e negociações. Vir para lá e brigar na tribuna com o cara do outro espectro político e depois, na reunião de líderes, dar um abraço e tratar como amigo, porque se trata disso. Isso se chama democracia. Né? Então, a Câmara é assim, ela é um espetáculo. Né? Qualidade das leis que se faz, é a qualidade da mentalidade média dos brasileiros. Né? E, vamos lá, quanto mais nós tivermos educação, quanto mais nós tivermos fortalecimento cultural da população, quanto mais nós tivermos igualdade e desenvolvimento, mais aquilo ali melhora. Mas não é justo atribuir a ela a causa dos males. Né? Ela é apenas uma expressão. Né? Não seria nada melhor se não existisse ela. Tá? Mas voltando, vou pular lá para o final, já senão eu não consigo falar muita coisa. Porque o tema é IDEB e VAR. Né? Então, este VAR, eu estava lá, eu sou consultor, que nem a Marisa. Eu estava no grupo de consultores que conversava quase todos os dias com a deputada Dorinha para fazer a emenda constitucional. E eu fui um que insisti muito neste VAR. E alguns mais ajuizados diziam, isso é um apêndice, isso vai atrapalhar, isso não segue a lógica do Fundeb. Né? E eu até concordo, sabia? Eu acho que a lógica do Fundeb é uma lógica, é um desenho, sabe, sistêmico, que deve ter ali, todos os seus recursos deveriam seguir pelo mesmo canal, muito claramente, assim, o circuito, vamos dizer assim, hidráulico do Fundeb devia ser, não ter criatividades, sabe? Ser previsível. Agora tem uma coisa, já faz muito tempo que as finanças dos municípios melhoraram nesse sentido por causa do Fundeb e os resultados não melhoram igualmente. E tem uma parte disso que é o seguinte, olha, você tem que ter um motivo para fazer uma gestão melhor para os nossos meninos aprenderem mais. E aí, eu advoguei que era melhor ter este VAR trabalhoso e criar no Brasil a discussão, o debate público sobre resultados de aprendizagem na escola pública, do que nós continuarmos na eterna constatação de que a cada aplicação do SAEB se cresce 0,2, né, 2 décimos, não sei o que, no quinto ano, no nono, o médio não cresce nada, e essa coisa que não precisa fazer avaliação para a gente saber.
no mês de agosto, se o resultado do SAEB for no mês de agosto, eu já sei que vão dizer assim, ensino médio brasileiro está em crise. Só conseguimos resultados adequados para 5% dos alunos do 9º ano. Sabe? Nem merece o nome de crise, se é algo que já está esperado. Né? Então, eu acho que essa discussão sobre resultado tem esse efeito. Né? Apareceram muitas leis na Câmara que propunham que existisse uma grana de 10, que corresponderia a 10% do Fundeb, só para incentivar resultados, mas por fora da estrutura do Fundeb. Seria mais razoável. Né? Seria mais razoável. Mas o que acontece? As pessoas, infelizmente, é uma coisa também ainda na sociedade brasileira, a gente não tem coragem ainda assim de confiar que vai ser cumprido, entendeu? Aí, assim, diante dessa ideia de, não sei se vai ser cumprido, não, bota logo na Constituição, bota logo no Fundeb, que pelo menos a gente vai ter o dinheiro. Né? Bom, finalmente, eu acho que Marisa falou de algumas coisas, alguns aspectos importantes, né, que eu acho que podem sim ser melhorados. Né? A verdade, a grande verdade, é que uma imensa maioria de coisas que estão na lei, elas deveriam ser objeto da gestão pública, da condução de quem é gerente, de quem de quem está lá numa secretaria, num governo, para fazer aquilo acontecer. Não precisaria de lei. Mas, uma vez que precisamos, né, paciência. Esse é o país que nós amamos. Né? Então, vamos lá. Amamos como ele é. Então, essa coisa, por exemplo, de índice socioeconômico. É um índice importantíssimo. E a gente, todo mundo aqui sabe avaliar o quanto a entrada desse índice na discussão da política pública brasileira de educação tem sido relevante. Né? O IDEB, eu estava dizendo hoje para o arquiteto aqui, para o matemático do IDEB, o Reinaldo, que não era por estar na frente dele que eu ia expressar a minha crença de que o IDEB é a melhor coisa que aconteceu no nível da discussão política para o Brasil nos últimos 15 anos. Né? Eu não tive a oportunidade na mesa de falar dos defeitos. Né? eu vejo muitos e vejo, não é de hoje, muito antes de Fundeb, muito antes de muita coisa eu já via, às vezes compartilhava com o Moreno, às vezes com ele mesmo, mas a questão é a seguinte, né? Se a gente for querer o perfeito, a gente não faz o que precisa. Né? Se a gente for querer o perfeito, a gente se comporte muito bem, morra e vá para o céu, se é que ele existe como se imagina. Né? Mas aqui, neste chão de meu Deus, o que se precisa não vai ser o perfeito, vai ser o possível, o melhor possível. Né? E aí eu acho que o IDEB, sim, pode começar, a gente está num outro momento de amadurecimento, e que o IDEB pode ser repensado, né, com todas as honras e declarações de gratidão ao IDEB que existe hoje. Né? Acho que o índice socioeconômico, que agora passa a ser algo muito importante nas equações do novo Fundeb, ele é bastante bom, mas ele pode aumentar, melhorar, porque você tem um ano inteiro para colher um bom dado de índice socioeconômico de todos os alunos. Então, essa coisa, a gente funciona muito no automático, né, no paradigma. Assim, o meu paradigma era, eu faço o censo num único dia do ano inteiro. E neste único dia, aliás, o SAEB, neste único dia, eu faço a prova, eu aplico o questionário de práticas docentes, de práticas de direção e o socioeconômico. Por que eu aplico o SAEB num único dia? Tem uma razão. Né? Eu não quero que a prova vaze, se contamine, bababá, tem razões ligadas à fidedignidade, né, da prova. Sim, numa escola.
vai em torno de uma semana no estado, né? Mas por que eu tenho que pesquisar os valores e práticas docentes num único dia? Por que eu tenho que pesquisar o índice socioeconômico do aluno num único dia? Chutando assim, eu diria o seguinte, que dentro do plano docente de um professor deveria estar que ele visitasse todos os alunos e nesse dia ele colhesse o índice socioeconômico do seu aluno. E aí nós teríamos uma maravilha para a gente se trabalhar no país, né? Em suma, quero só também dizer que eu não acho que o SAEB e, consequentemente, o IDEB deva aumentando as disciplinas ou os campos científicos avaliados. A gente sabe que quem avalia português e matemática está se aproximando, está quase exato em relação ao que é preditivo para as outras áreas. Eu não acho que essa impressão de robustez que se dá porque se aumenta o campo avaliado, não acho necessário isso. E vou parar por aqui, que eu já perdi o fio de meada, já comecei a falar um pedaço de uma coisa, pedaço de outra, pedaço de outra. Paro por aqui e peço ao Chico que nos salve. Bem, para mim é uma enorme satisfação estar aqui. Eu queria começar um pouco explicando que eu sou uma pessoa de duas faces, mas elas têm uma lógica interna. A minha primeira participação nesse evento foi na área da medida, e eu estou muito envolvido com uma boa medida, com uma boa ação pedagógica. Eu fiz um enorme esforço para, então, dialogar naquela medida que é essencial, que é a medida de leitura, né? Então, eu estava muito mais desconfortável lá. Desculpa, eu vou fazer assim. Para mim, foi um grande esforço, eu consegui um diálogo, mas eu estou mais confortável aqui, porque aqui nós estamos falando dos indicadores, da coisa que eu fui acumulando ao longo da vida. Nas conversas tem sido tão bom estar com muita gente nova, a gente vai conhecendo, mas eu tive chance no café da manhã de conversar com o Daniel da USP, do LEPS, né? E nós dois muito preocupados e dizendo, olha, ou a gente enfrenta a desigualdade quando ela está começando, vai ficando cada vez mais difícil. Então eu formulei isso para mim, quer dizer, eu quero que a criança seja alfabetizada, porque ela está com 4 anos, ela tem déficit, mas ainda é uma coisa que uma boa escola, uma escola que funcione, ela vai conseguir. A criança, já aos 14, 15 anos, vai ser muito mais difícil, mas a gente precisa ter política. Então são minhas duas faces. A outra coisa importante, e agora entrando, é a ideia de resultados. Essa é uma palavra de má fama na educação. Tá? Então, como que eu vejo o resultado e a importância lá de 95, quando Maria Helena trouxe para o centro da ideia do debate educacional a ideia de resultado. O resultado, ele é a expressão do direito. Ou a criança aprendeu e ficou na escola e aprendeu, ou não fala que teve direito garantido. Percebe? Então, a ideia de resultado, ela tem que ser apresentada no contexto educacional como a concretização do direito. Quando eu falo isso para meus colegas mais à esquerda, eles ficam sem argumento. Aí vem uma coisa que não é claro. Não, a educação tem que ter qualidade social. O que é qualidade social? É qualidade para todos. Percebe? E o que é qualidade? Qualidade é permanência e aprendizado. Então, a palavra resultado, se a gente dá a ela o contexto educacional, o contexto cidadão, ela é muito importante, ela é libertadora. Então, eu quero afastar daqui a ideia daqueles. No dia que eu estou mais afetado, eu falo que o Brasil tem muita gente que gosta da estratégia do gato pardo. Você vai mudar para que tudo continue igual. Afinal de contas, agora você tem que trazer a criança para dentro da escola. Mas aí ela não precisa ter uma trajetória regular, nem precisa aprender muito, entende? Então você eu estou radicalmente contra isso, a ideia de resultado é importante. Resultado veio lá em 95, resultado veio no IDEB e essa foi a grande contribuição. Mas isso é um ciclo que agora nós temos que ir para frente. Então,
Quais são os resultados? 2 resultados. A criança tem que ficar na escola. Eu várias vezes conversava com o Moreno e a gente sonhando, que está concretizado pelo esforço dele e da equipe dele, que o INEP tem agora a trajetória de todos os estudantes. Olha que coisa legal. Você entrou e nunca mais saiu. A sua trajetória, estou usando uma expressão da Clarissa do INEP, ela é interrompida na pior das hipóteses, mas você está lá. Gente, isso é uma revolução nesse nosso país. Eu não vou excluir ninguém. Vocês percebam que eu posso agora, em qualquer momento, saber quem foi atendido, quem não foi atendido. Eu tenho feito com Tereza alguns trabalhos onde a gente pegou uma forma de trajetória muito específica, mas muito ilustrativa. Qual é a coisa mais difícil? É manter a criança na escola, de forma regular, durante todo o fundamental. Perceba, a criança vai, os fatores sociais vão interrompendo. Então, quando eu vou lá no censo e eu volto com essa informação para todo mundo, mas é para todo mundo, independente de onde você nascer. Então, a ideia que só é possível hoje, e isso que eu queria sublinhar, hoje, graças ao esforço que o INEP fez, do Moreno, da equipe do Moreno não trabalhou sozinho, nós podemos ter um indicador fantástico, que é a qualidade, a tipologia da trajetória do estudante. Isso é uma novidade importante. Em que isso impacta o IDEB? É que a trajetória hoje é um resultado tanto quanto o aprendizado. Você percebe que na lógica do IDEB você vai diminuir, você vai ponderar, mas a ênfase está no aprendizado. Agora não. E é importante que seja agora não, porque enquanto eu tenho medida de aprendizado de uns poucos, eu tenho medida da trajetória de todo mundo. Então são 2 resultados. Mas tem um terceiro resultado que o Maurício colocou, que a Marisa também colocou, né? Eu vou citar a Marisa mais explicitamente, quer dizer o seguinte: diminuição de desigualdades é também resultado. Você imagina, o secretário assumiu. Aí o prefeito, suponhamos que o prefeito tivesse claro, chama o secretário, fala, você tem que manter a criança na escola, você tem que fazer que a criança aprenda e tem que ser para todo mundo. Né? Muitos de vocês já me ouviram repetir esse bordão que eu acabei gostando, né? Que qualidade para poucos não é qualidade. Então são 3 resultados, mas são resultados. Acho que é importante a gente enfatizar isso. Ou seja, a discussão de resultado, não posso concordar mais com o Maurício. Ela tem que vir, só que ela tem que vir de uma maneira cidadã. Percebe? Quando eu olho, eu estou preocupado com o direito. Eu preocupo com o resultado, porque senão eu estou sendo cínico em termos do direito. Eu não estou olhando o resultado por uma questão de comparação, por uma questão de otimização, etc, etc. Não, eu estou olhando o resultado e eu esperaria que esse governo colocasse muita ênfase, sim, no direito. Agora, para botar ênfase no direito, ele vai ter que olhar o resultado. Dito isso, como que eu distribuiria dinheiro, se eu pudesse? Fácil. Pela necessidade e pela recompensa. Por que necessidade? Porque as crianças, esse trabalho, está publicado, o artigo, a gente pode dar referência, quando a gente pegou a trajetória regular, proporção de trajetória regular, depois de 9 anos, a gente dividiu os estudantes em 40 grupos. Não vem o caso, nesse momento, de dizer o que é, mas o pior grupo, o grupo que tinha uma proporção menor, era 20% apenas. E o grupo que tinha uma proporção maior era 80% a menos. Quer dizer, o pior grupo era o menino preto pobre. E o melhor grupo era a menina, né, branca, de nível socioeconômico alto. A gente sabe que isso é o Brasil. Mas é muito interessante você saber que essas desigualdades estão presentes. E aí eu falo o seguinte: o fato de você ser um mau gestor, das suas escolas não estarem funcionando, a necessidade dessas crianças não diminuiu. Eu não sei se vocês percebem a loucura que é quando você põe a ideia do resultado em cima, não considerando a necessidade. O dinheiro, o Maurício falou isso de uma forma implícita, mas o dinheiro tinha que ir para quem precisa. Agora, outro dinheiro, e aí eu preferiria a pressão para dizer, ó, vocês estão funcionando mal. Mas não dá para a gente fazer isso.
Mas não dá para distribuir desse jeito. Por quê? Porque teve a emenda 108. Ela está na Constituição. Mesmo no Brasil, a gente tem que seguir a Constituição. É uma responsabilidade grande, gente, para vocês que estão aqui, eu me incluo as pessoas. Na hora em que uma lei vai ser feita, é muito importante que a lei seja bem feita. E é impossível fazer uma lei bem feita se não há um estudo do que vai acontecer, que a gente chama na área de simulação. A emenda 108 não teve simulação. Os grupos de lobby, eles convenceram lá as pessoas a colocar aqueles termos, mas não fizeram as contas que dariam, no caso ao INEP, a possibilidade de implementar sem dor. Então, eu queria chamar a atenção de que, de repente, a lei está lá e tinha que ser cumprida. Então, eu acho que Marisa é pessimista quando ela olha o que foi feito. O que foi feito é imperfeito. Nós precisamos construir alguma coisa melhor dentro do texto da lei. Mas é claro que o que está aí, e eu respeito, eu acho que as pessoas que fizeram, a gente precisa reconhecer o trabalho que eles estavam trabalhando numa coisa, numa indicação mal feita e sem apoio institucional. Percebe? É isso que o Maurício tem que, o CIF lá, você tem que produzir. Então, nós temos que pensar a lei que vai agora disciplinar a emenda 108. Tá? Então, a emenda fala alcançarem evolução de indicadores a serem definidos. Então, eu já diria, os indicadores são muito claros. É trajetória, é aprendizado, é diminuição da desigualdade. Atendimento aqui. O que o legislador falava de atendimento? Complicado aqui. Ele não está se referindo à taxa de atendimento. A minha interpretação aqui é que eu posso usar a trajetória tranquilamente. Eu estou falando de atendimento para todo mundo e atendimento regular. Tá? Agora, ele fala de evolução. Evolução de indicadores. Quando você fala isso, todo mundo fala, então o indicador tem que ter melhorado. Pega o IDEB. Você está com 7 no IDEB. 7,3 para ser um valor grande. Você, o outro, está com 4,1. Aí o de 7,3 caiu para 7,2. E o de 4 subiu para 4,5. Onde o direito está mais garantido? É claro que é no que caiu. Quer dizer, se você dá uma interpretação super restrita, você cria uma situação no sistema absurdamente disruptiva. Entende? Porque qual que fica sendo? Tem gente que acredita nisso. A estratégia ótima. A estratégia ótima vai ser você não crescer muito. Porque já que é para crescer, esses alunos aqui não diminui aí. Não pode aprender tanto não, porque vai me perturbar aqui. Você vai crescendo aos pouquinhos. Eu não acho que o legislador fez isso. Percebe? Eu acho que nos cabe aqui interpretar que essa discussão ela precisa ser feita. Depois tem a palavra melhoria da aprendizagem. Eu vou melhorar em relação a quê? Porque a ideia da melhoria pressupõe que você tem um padrão. A gente precisa definir. Então, a minha maneira de pensar é que eu quero olhar melhoria em relação a quem. Percebe? Então, olha, você está dizendo que você tem alunos que são muito difíceis. O município aqui do lado tem esses alunos e está conseguindo fazer. Então, a solução dentro da lei, que seria basicamente dizer o seguinte, olha, gente, nós temos resultados, estes resultados são esses dois, que eu quero diminuir a desigualdade, mas a gente teria que trabalhar esses resultados com duas direções. Primeiro, o resultado nominal. O que é resultado nominal? O IDEB cresceu, então está tudo bem. Mas eu quero que o IDEB cresça onde eu não esperava que ele crescesse. Aí é que entra a melhoria. Então eu vou dar, a lei permite fazer isso, que eu daria esse a mais para aqueles municípios que tiveram melhoria além do esperado. Qual é o problema? É esse além do esperado. Porque eu preciso, então, na nossa linguagem, fazer um modelo que faça a previsão. Então, a desigualdade, gente, é muito complicado. Tem gente que também fala assim, acha que esse negócio é muito complicado, o povo não vai entender. O povo não entendeu o que foi feito. Então eu tenho lá, está escrito, né, a Ana pode distribuir uma proposta onde eu falo, olha, tem aqui uma coisa que todo mundo vai entender. A grande novidade disso
é que na hora em que eu calculo esse indicador, que eu estou falando, indicador controlado, eu tenho junto a medida de redução de desigualdade. Gente, isso é tão bonito. E aí você vai para a literatura e fala, não é a primeira vez que isso foi feito lá na pesquisa da professora Valerie Lee, do Tony Bright, para uma situação que cai perfeitamente na nossa. Quer dizer, eu preciso reduzir as desigualdades para o que eu preciso medi-las. Então, existem soluções, nós precisamos convergir para uma solução, nós precisamos simular essa solução para que a lei, se eventualmente vier a ser feita, né, Marisa, até outubro, a gente conseguisse colocar alguma coisa implementável, auditável, percebe? E que implementasse a necessidade que a gente tem de que, com os recursos, a gente empurrar o sistema um pouquinho para frente. O que eu falei? A lei tem problemas. O que está escrito na lei, com um pouco de hermenêutica e um pouco de conhecimento, a gente consegue uma solução, tá? Mas não será uma solução assim trivial. Eu não vou resistir, até o Maurício abriu parênteses. Belo Horizonte não tinha livraria. Então, lá nos 74, chega o Van Damme, que abre uma livraria, e eu fiquei muito amigo do Van Damme nos anos passados. Um dia eu voltei para lá, eu também estou ficando velho, fui conversar com ele, nós estávamos lembrando casos, né? Então, ele disse que, no princípio, uma vez ele recebeu um cliente e que falou o seguinte, Van Damme, eu estou precisando de um dicionário, mas você me dá um pequenininho que eu vou usar muito pouco, né? Sempre que eu falo isso, eu lembro o seguinte, você quer que eu trate de desigualdade, mas tem que ser muito, muito simples. Não vai dar, gente. A desigualdade exige, não tem jeito você fazer uma lei de Newton, mas tem jeito da gente fazer alguma coisa que seja auditável, que todo mundo entenda e que cumpra a função. Quer dizer, não vamos dizer que o que está aí está ruim, mas a gente pode fazer melhor. E agora eu vou caminhar para fechar. Para eu fazer melhor, eu tenho que fazer as pazes com as medidas que tem. Então, a primeira coisa, quando eu estou falando de socioeconômico, na minha cabeça, eu era namorado do socioeconômico, continuo. Mas agora, eu estou dizendo, o socioeconômico, ele tem que ser modulado por raça. Essa discussão, gente, foi a discussão recente. Então, quando eu acompanhei os grupos, eu criei 40 grupos. 2 sexos, eu não tenho outra informação, 5 raças, 4 socioeconômicos, que eu já vou explicar. Eu tenho 40 grupos, portanto, que eu posso acompanhar. Quando eu pego um grupo, as meninas brancas, quando eu olho o socioeconômico, as curvas delas são ordenadas pelo socioeconômico. A mais rica está lá em cima, a outra está aqui e a outra está aqui. O que está dizendo? Intersetorialidade. A gente só pode estudar desigualdade acreditando e trazendo para o indicador a ideia da intersetorialidade. Qual é a dificuldade aqui? É que eu estou saindo a lei fala das desigualdades. É muito interessante isso. Eu fiquei, Maurício, lendo aqui, eu falei, a lei fala redução das desigualdades, plural. Então eu estou falando, eu vou reduzir as desigualdades no conjunto. Então eu tenho um indicador de vulnerabilidade que se aplica em todo lugar. Então em Santa Catarina tem municípios que você não vai ter o grupo dos pretos e o grupo dos brancos, porque tem uma população branca maior, uma população preta residual. Mas lá em São Gabriel da Cachoeira vai ter indígena. Quer dizer, cada lugar você tem a sua exclusão. Então eu tenho que ter uma medida que dê mais recursos para a exclusão que existe. Percebe? Então, isso não é nada, é uma coisa super razoável que você já fez, mas nós precisamos ter um acordo. Entendeu? Qual que é a minha proposta? O nosso acordo, o nosso gradiente, é verificar qual é o tamanho da diferença da proporção dos estudantes que depois de 9 anos tiveram tiveram a trajetória regular. Está feito, eu fiz essas simulações para Minas Gerais, a Tereza está lá com a equipe dela implementando isso, e seria muito bom que a gente, não estou dizendo que eu tenho uma proposta, que
ela é uma proposta razoável. Agora eu preciso enfrentar a última coisa, que é a questão dos indicadores. Quando começou o censo, era muito interessante. Quer dizer, a gente acreditava tão pouco no dado, a gente acreditava mais no modelo de fluxo. Olha que loucura, tinha o censo, mas você rodava, entre aspas, um modelo, você lembra, né? E aí, quando dava diferença, você fala, não, o meu dado está errado. Os anos passaram, os dados foram melhorando, e hoje eu não preciso mais fazer o modelo que vai fazer hipóteses de como os estudantes são promovidos de uma série para outra. Por quê? Porque eu tenho dado de todo mundo, que é um dado administrativo. Gente, dado administrativo é absolutamente excelente. O Maurício falou os 5 outros países. Bem, um desses outros países é Cabo Verde. Cabo Verde tem 8 mil, eu estive lá, o sistema tem 8 mil alunos, então eles sabem tudo sobre porque só tem 8 mil alunos. Então nós temos um dado excelente, que não é perfeito. Onde que esse dado é excelente? A Esmeralda está aqui, nós tivemos um projeto, a gente precisava de uma projeção. Chamamos os nossos amigos demógrafos da UFMG, porque nós não fazemos isso. O demógrafo não quer fazer previsão de população por idade em município, porque é a praga das pequenas, como é que fala? Das pequenas populações. Então nós apertamos a Esmeralda com a simpatia dela, então eles fizeram. O que acontece? O melhor conhecimento que nós temos é igual ao censo. Então, se nós temos 3.200.000, está diminuindo a coorte. Nós não temos ninguém de 10 anos que não está no censo. Ou se a gente tiver, é um número absurdamente marginal, porque tem uma série de incentivos. Então, quem não está no censo, em princípio, não existe. Por isso que não dá para fraudar o censo hoje. Não tem jeito de você inventar um estudante, né? A quantidade. Então, primeiro, é importante a gente valorizar isso. Então, aqui, Marisa, eu estou discordando de você, não precisa botar IBGE no meio, nós já sabemos, eu sei com esses dados quantas crianças existem em cada município brasileiro. É claro que em Serra da Saudade, que é o menor município de Minas, eu vou errar de 1 ou 2, porque eu disse que tinha 5, tem 7, mas isso não tem relevância. Então, dado administrativo é um dado bom, inclusive do socioeconômico. Então, deixa eu entrar no socioeconômico. De novo, eu vou discordar da Marisa. O que acontece? Ainda não entenderam que uma medida, nesse caso, a gente junta indicadores imperfeitos. Mas quando eu junto indicadores imperfeitos, eu saio com uma coisa muito boa. Todos juntos somos fortes, percebe? Isso é tão bonito, gente. Está na essência da teoria de resposta 8. Mas você tem que admitir o seguinte: cada indicador que você usa isoladamente, ele é imperfeito. De novo, agora, o que a gente fez? O INEP está reproduzindo. Nós pegamos os indicadores imperfeitos. Nós pegamos até aquele indicador que a gente achava que ele era ótimo, que é o indicador que vem da resposta dos estudantes no questionário. E agora nós juntamos esse indicador imperfeito com outros, por exemplo, o percentual de Bolsa Família. Por exemplo, a situação socioeconômica do município. O paper está publicado, nós conseguimos reproduzir, gente, é muito impressionante. O gráfico que Tereza fez, você olha o gráfico do Brasil e fala, mas isso aqui é o Brasil que eu conheço. Então, nós temos um excelente indicador. E aí, o que acontece? Nós tivemos pouco, e isso eu concordo muito, a única vez que a gente pôde coletar dado original fora do censo foi no Rio Grande do Sul. Já tem 10 anos, 15 anos. Eu sei, mas isso é... Então foi muito interessante, que a Marisa falou assim, vamos fazer, olha como é que foi legal. Primeiro, a secretaria falou, olha gente, nós vamos pedir a profissão do pai, da mãe, né? Se a mãe está trabalhando ou não. Então a escola fez uma atividade, eu estou terminando, a escola fez uma atividade e aí em seguida a gente coletou o dado. E a correlação desse indicador que nós temos com esse indicador é muito alta, 0,95. Então, perceba, Maurício,
eu usaria o tempo das pessoas para outra coisa. Deixa eu pedir a vocês são de cidades diferentes, a gente pode passar isso, entra no site, olha as escolas da sua cidade, vocês vão se surpreender como Chico, Tereza, Clarice, Adriano conhecem a cidade. Então nós não temos problema de socioeconômico. Me preocupa quando as pessoas começam a falar, não, esse negócio de socioeconômico tem esse problema, não, esse problema da raça, é o pessoal do gato pardo. Eles não querem enfrentar o problema da desigualdade. Entende? Então, vamos sim utilizar. Se amanhã vier uma coisa melhor, bom, os dados que nós temos hoje nos permitem isso. Última ideia que eu não tenho tempo de falar. O novo IDEB, ele tem que ser capaz de expressar as desigualdades. Então, aqui nós temos uma discussão para fazer, que não é uma discussão simples, ela não está nem colocada. Para que o IDEB? Eu estou defendendo que esse grande indicador, ele seja um indicador de monitoramento de direito, além de ser um indicador de prestação de contas. São coisas diferentes. Porque o monitoramento do direito, a unidade é o estudante. Você imagina, se você está fora da escola, que é a minha preocupação, o secretário não pode falar, não era comigo. Mas sou eu, poxa, dei um jeito, sou eu que estou fora da escola. Então, eu acho que a gente precisa ter, no caso do IDEB, esse sentimento da função dele de monitoramento de direito. Tá? Última frase. O artigo 205 fala o seguinte: educação, direito de todos e dever do Estado. Ele não está dizendo que o Estado pode selecionar para quem ele vai garantir direito. Então, eu estou furioso com o que parece que foi feito aqui em São Paulo, e eu falo, não, se você faltou 15 dias, eu vou te julgar para fora. Não pode. Percebe? A Constituição fala direito de todos, dever do Estado. É muito difícil. Várias vezes eu já tive que falar com o secretário de Educação. Você tem o pior emprego. Garantir direito de brasileiro, do jeito que a gente organizou o nosso país, é muito difícil. Mas é como deve ser. Muita coisa para falar, gente, mas eu quero voltar nessa ideia. Nós e vocês são responsáveis por adensar o debate para que as respostas consagradas nas leis, nas portarias, elas sejam exequíveis e promovam o que nós queremos. Melhoria para todos. Chico, muito obrigado. Você tem mais alguma coisa? Não, é só para dizer que eu estou aqui, de repente, eu falo assim, se você não perde o jeito, não está aqui fazendo discurso, mas defendendo o pobre, não vou ganhar voto nenhum. Tá. Não, gente, é o seguinte, o Maurício tem que sair daqui a pouco para o aeroporto de Congonhas, então ele pediu para dar uma palavrinha antes de eu passar para você, Luiz, que fará os comentários. Bom, gente, primeiro eu esqueci nessa longa história, né, de fazer uma menção muito importante, que foi em 1993 a Maria Helena trazer uma prova para o Brasil chamada SAEB, né? Não, padronizou de 95, mas a primeira foi de 93. Aí de 95 para cá ficou como a referência, né? E isso ilustra o que a gente está falando aqui. Lá naquele tempo, era uma pequena prova, amostral, né? E por causa dela, quase 10 anos depois, foi possível o IDEB, né? E por causa do IDEB, depois o Fundeb... Não, Fundeb não. Fundeb é aluno só. Mas por causa dessa evolução, hoje o Fundeb está colocando... Será que vamos precisar mudar IDEB por causa do SAEB, por causa de Fundeb, É assim. As coisas evoluem e elas precisam, num país que a gente está, na verdade, a gente está fundando o Brasil a partir de 1988, a gente vai acumulando, né? Acumulando as coisas. E eu acho que para nós é um imenso privilégio sermos brasileiros nesse momento, nessa hora, né? Desde que presenciamos a gente pôde presenciar momentos muito, muito inspiradores, muito bonitos desse país, né? A Constituição, o plano decenal lá do Murilo Ringel,
onde se plantou, vamos dizer assim, os esboços dos conceitos de valorização do magistério, de Fundeb, de tudo que se construiu como legislação até hoje, né? Então, é muito legal isso, é muito legal. E agora nós temos essa coisa da equidade, e aí, duas coisas só para acabar. Uma, eu não acho que raça devesse entrar no IDEB. Eu acho que IDEB é para ser o que continua sendo. E aí, esses elementos todos deveriam contextualizar o indicador que é o mesmo para todo brasileiro, e aí sim, em função dessa contextualização, aí você, vamos dizer assim, você distribuiria recursos de forma diferente, mas com uma medida que começa sendo a mesma medida para todos. A segunda coisa é que vocês podem perceber que numa conversa em conferência de avaliação sobre IDEB, SAEB, não existe possibilidade de ficar monótono, né? E a gente já se aprendeu, já se conhece há tanto tempo, já tem o senso de companheirismo, que também é muito bom encontrar uma mesa onde a divergência é explícita, né? Porque foi se construindo um negócio que a gente só pode dizer coisa bonita uns para os outros, né? Aqui não é assim. Então é isso, para mim é uma imensa alegria ter estado com vocês, uma alegria e um agradecimento à Maria Helena de ter me chamado para essa mesa. Aproveitem bem o restante do tempo, né? Lamento mesmo ter que sair, mas corro o risco de não chegar a tempo no aeroporto. Tá? Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, Maurício. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Eu vou passar imediatamente para você. Luiz, vem aqui, por favor. Luiz Scofazzi, companheiro nosso da ABAV, faz parte aí do grupo do Combratri, é do LEPS, aquele Laboratório de Política e Economia Social da USP de Ribeirão. Enfim, eu só não sei se você é estatístico. Economista, não é estatístico como o Chico. Todo mundo aqui fala uma língua meio estranha, mas a dele é economês, né? Bom, obrigado, Maria Helena, é um prazer estar aqui comentando. É uma discussão bastante importante dos pontos que foram colocados. Eu destaquei alguns aspectos aqui para trazer para a discussão. O Chico tocou num deles agora no final, mas eu queria ouvir um pouquinho mais vocês. Porque quando se começou essa discussão do índice socioeconômico, eu me questionei muito por que a gente não usa outros instrumentos que já estão disponíveis no governo federal, que é o Cadastro Único, que é o Bolsa Família, que, na minha visão, né, se considera muitos dos defeitos de você olhar simplesmente a avaliação do 5º e do 9º ano, que só olha 2 séries, ele tem uma vantagem muito grande. Olha o perfil da população inteira do município, olha para quem não está fora da escola. Como o Chico falou, consegue você fazer as simulações de como que seria um eventual indicador usando esses dados de CAD único e do Bolsa Família, né? E ele, obviamente, todo cadastro ele tem um risco de manipulação, mas a gente é muito menor do que o risco, como o Chico colocou aqui, do aluno de 5º ano preenchendo o questionário socioeconômico no dia da prova do SAEB. Então, acho que queria ouvir um pouquinho mais porque que essa questão não seria colocada, né? Mas não é o que o INEP está fazendo, né? Não, o que saiu da portaria, né? Gente, tudo aqui está sendo gravado e depois ficará disponível no canal do YouTube da ABAV, tá? Boa tarde, eu sou Clarissa do INEP, trabalho na Diretoria de Estudos Educacionais, junto com a Tereza, a Adriana e parte da equipe que está aqui. A gente está desenvolvendo um nível socioeconômico. Ontem eu apresentei esse trabalho aqui. O INEP ele calcula já há algum tempo, né, o nível socioeconômico com base na teoria de resposta ao item, usando os questionários contextuais, é uma metodologia consolidada, literatura nacional, internacional, as avaliações internacionais, OCDE, IEA,
todas fazem assim. Só que a gente está construindo uma medida mais robusta, que usa esses dados produzidos já pelo INEP como algumas dentro da cesta de variáveis, só que a gente usa outros também. Então, como o professor Chico disse, a gente usa variáveis de proporção de estudantes que recebem Bolsa Família. Uma inovação metodológica vai ser publicada recentemente de um estudo que o professor Chico fez com a professora Tereza, que é o nível socioeconômico secundário, que a gente analisa, nesse novo nível socioeconômico do INEP, cerca de 9 milhões de estudantes, a trajetória deles, e a gente considera que há uma hipótese que a gente assume que o estudante, ao transferir de escola, e a gente sabe que muitos transferem, tem estudos, teses já mostrando, do Irineu, de um outro estudante do CDPLAR, ele carrega consigo essa condição social, e isso está bem documentado na literatura dessa relação, né, das escolhas escolares e origem social. Então, não é mais só nos questionários dos estudantes, mas eles são importantes, a gente sabe que isso é feito no mundo inteiro dessa forma, mas a gente, com essa riqueza que temos dos dados do painel longitudinal de cesta escolar, onde a gente consegue lançar luz em todos os estudantes, a gente está acrescentando isso a essa medida. E hoje a gente tem mais de 90% das escolas ativas de educação básica com o nível socioeconômico, inclusive escolas exclusivas de educação infantil. Porque esse estudante, quando ele se transfere de escola, a gente consegue pegar essa informação do nível socioeconômico secundário dele e trazer para a escola de educação infantil também, o que é importante no caso do indicador do VAT, né, que a gente precisa do parâmetro para as escolas de educação infantil com VAT. Então, eu queria colocar isso. A gente fez validações, inúmeras validações, com indicadores do IBGE, com indicadores do PNUD, cruzando com os dados de escola, de nível socioeconômico das escolas do PIRLS, do PISA, e as correlações são altíssimas, assim, a maioria acima de 0,9. Proporção de vulneráveis à pobreza no município, com esse indicador nosso das escolas, é uma correlação de 0,96. Então, eu queria aqui, com essa fala, reforçar um pouco, defender esse indicador tão importante que todo mundo já conhece nas pesquisas educacionais, né, como uma variável de controle, e que hoje está explicitamente colocado em lei, e a gente precisa usar ele para distribuir esses recursos também. Obrigada. Obrigado, Clary. Então, acho que só tem um ponto, só para complementar, que acho que uma vez que você colocar esse indicador, é o ponto das pessoas conseguirem jogar com o sistema, né? Então, essa que é a questão, né? Hoje, quando você faz as simulações, pode estar tudo muito correlacionado. Mas uma vez que as pessoas souberem que, pelo próprio questionário socioeconômico, pode haver algum ganho com isso, elas podem tentar jogar com isso. Então, você está dando uma contribuição extremamente importante para a discussão, que é explicitar o que não tem sido explicitado. Deixa eu responder isso que você está falando. O indicador calculado, esse indicador é um dos indicadores e não o único indicador. Então, se houver manipulação, o percentual de Bolsa Família ali não pode ter sido manipulado, mas não vai ser manipulado no mesmo momento. Percebe? Então, nós estamos trabalhando numa situação muito segura. E mais, não existe uma outra proposta tão sólida quanto essa. Então, o risco existe, mas eu quero insistir naquela ideia. São dados administrativos, sim. A TRI, quando a gente estima a TRI, quando alguém está num comportamento muito louco, você dá um peso 0,00. Né? Então, eu acho que a sua contribuição é importante para dizer isso que poderia ser um desconforto. Não é. Agora, eu vou voltar a pedir a todo mundo. Entra no site, pega as escolas da sua cidade, vê o mapa, você vê que você vai nos ajudar a validar. Entende? Vai ajudar. O Wagner, que é de Minas, já fez isso. O Ernesto, que conhece o Brasil todo. Então, é só para dizer que o que nós estamos fazendo é uma evolução recente em cima do que está colocado. Resumindo, podemos tratar das desigualdades socioeconômicas. Tá? Nós estamos te interrompendo, você está... Não, imagina, meu papel aqui é provocar. Tem uma questão que acho que foi pouco abordada, que eu queria talvez também ouvir vocês, que é um pouco da questão da própria educação infantil, né? E em relação ao VAR.
se tem alguma proposta, alguma questão de também se considerar a questão da educação infantil, ou da qualidade da educação infantil, que a gente já tem os desafios, né, com relação ao VAR, porque a gente sabe que simplesmente a gente olhar, mesmo que eu não olhe a taxa de atendimento, mas olhe simplesmente a evolução das matrículas, que existe um risco de os municípios expandirem a matrícula, e a gente já tem muitas evidências de que simplesmente você oferecer educação infantil sem garantir um mínimo de qualidade pode ser pior para a criança do que você não oferecer. Então, um pouco ouvi isso, porque eu acho que também é um elemento que acaba sendo... Eu ouvi muito pouco dessa discussão pelas dificuldades inerentes à educação infantil, mas que, como também foi dita, o Chico mesmo comentou, né? É ali onde a gente consegue atuar, muitas vezes, para conseguir reduzir as desigualdades que a gente tem no nosso país. Então, eu queria ouvir um pouco vocês com relação a essa questão também. Posso falar? Eu tenho 3 observações aqui. Primeiro, a questão das matrículas. Só para vocês terem uma ideia, teve vários municípios do Maranhão, do Piauí, Ciro Nogueira, qual é? É um daqueles lá, que teve um aumento fraudado de matrícula em EJA, e isso passou no censo. A tal ponto, eu estava tentando identificar aqui, o município que era o menor VAT em 2021, 2022, não lembro, que era de Pernambuco, teve ação do Ministério Público contra a Prefeitura, ganhou a ação na Justiça Federal, mandando diminuir a matrícula de EJA. Tu não consegue, de acordo com os nascimentos, fraudar as outras, mas da EJA tu está fraudando, entendeu? E mandou o FNDE e o INEP corrigirem a matrícula na distribuição dos recursos públicos. Teve município que tinha 60% da população adulta matriculada em EJA. Teve município que aumentou de 300 matrículas para 4.000 matrículas de um ano para o outro. E para vocês terem uma ideia, nessa portaria que saiu agora, anteontem, publicada, uma das razões da mudança do valor aluno-ano, olha, eu fui procurar, é revisão do quantitativo de matrículas consideradas no ano de 2023 em função de ações judiciais. Tá? Então, existem problemas no censo ainda. E, olha, gente, na Finlândia, 5 milhões de habitantes, todo mundo branquinho, igualzinho, quando eu estive lá, eles faziam auditoria por matrícula 2 vezes por ano de forma amostral, porque bobeou, se mente a matrícula. A matrícula é a moeda de troca para receber dinheiro do Fundeb, dinheiro da merenda, etc, etc e tal. Tá? Então, temos problema na matrícula ainda. Segundo, o indicador de educação infantil é outra discussão, eu nem entrei aqui agora, tá? Porque, para vocês terem uma ideia, na revisão da lei em 2021, o indicador de educação infantil está dito que ele tem que ser calculado com 2 dimensões, déficit de cobertura e vulnerabilidade social. O INEP queria tirar a vulnerabilidade social da lei, e nós não deixamos. Nós quem? Undime, CNM, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Todos pela Educação. Na minha percepção, uma coisa é nível socioeconômico da matrícula obrigatória. Tem que estar todo mundo na escola e tu tem que diferenciar a necessidade. Outra coisa é a matrícula da creche, que não é obrigatória. E eu sou absolutamente fã do programa Brasil Carinhoso, que foi criado no governo da Dilma Rousseff, foi desmoralizado no final do governo dela, esvaziado definitivamente no governo Temer e acabado no governo do Bolsonaro. Por quê? O que era? Era dinheiro extra complementação da União ao Fundeb para manutenção e custeio de creche, não era para comprar ventilador ou fazer reforma, de acordo com matrículas de crianças do Bolsa Família, nas instituições municipais ou conveniadas. Acabaram com esse programa. Então, o critério de vulnerabilidade tem que ser considerado no indicador de educação infantil para a creche, e na pré-escola é o nível socioeconômico de todo mundo. E a última coisa, Chico, essa proposta de fazer a coleta das informações no censo escolar não é minha, é do professor Ruben Klein e está no artigo que ele publicou no Educação em Pauta, coordenado pela Maria Helena. Eu não sou estatística, eu não entendo dessas coisas, eu estou falando da perspectiva de quem tem a visão de gestão pública. Tá? Eu não entendo, vocês se entendam. Quem fez essa proposta foi o Ruben Klein.
E eu assino embaixo pela experiência que a gente teve no Rio Grande do Sul, certo? E, Chico, sabe o que fizeram lá? Olha a cabeça. O governo seguinte substituiu pelo indicador, pelo IDHM do município. Olha a cabeça. Eu não sei até que ponto isso é falta de compreensão, porque se o município tem uma escola só, tudo bem. Agora, tu pega uma capital como Porto Alegre, o nível socioeconômico de uma escola do centro e de uma escola da periferia são totalmente diferentes. Eu não sei se é falta de cabeça ou é preguiça, porque esse IDHM dos municípios era calculado pela, então, Fundação SEAD de lá, FEE, etc. e tal. E a coleta de informação na matrícula não precisava ser feita anualmente, mas pelo menos de 3 em 3, 4 em 4 anos, aquele dado tinha que ser atualizado, certo? E a última coisa que eu não falei, porque me perdi ali, e eu quero de novo fazer parabenizar o INEP por essa portaria que saiu agora dia 4 de agosto, a 351, da avaliação da campanha nacional da criança alfabetizada. Por que eu estou dizendo isso? Gente, vai dar uma confusão. Avaliação nacional para distribuição do VAR e avaliações estaduais para o ICMS educacional. Essas coisas têm que se conversar. Eu já ouvi o Luiz Miguel, ex-presidente nacional da Undime, aqui do interior de São Paulo, dizer mais de uma vez, mais de uma oportunidade, que grupo de municípios de São Paulo tinham decidido sair do Saresp, porque os resultados do SAEB e os do Saresp não batiam, e isso estava gerando uma confusão na cabeça dos gestores. Então, se articulem, gente. O sistema de avaliação nacional tem que conversar com sistemas de avaliação estadual, não dá para ser assim. Eu tenho uma experiência muito positiva, até estava lembrando com o Reinaldo. Quando eu fui secretária do Rio Grande do Sul, a gente fez, quem ganhou a licitação foi o CAED, só que a gente fez em parceria com o INEP. O INEP nos disponibilizou itens calibrados para colocar nas nossas provas estaduais e o resultado ser colocado na mesma escala de proeficiência do SAEB. Gente, tem que pensar isso. Eu adorei essa portaria que saiu agora, porque ela está fazendo essa proposta para avaliação da alfabetização. O governo federal faz amostral, disponibiliza itens e compatibiliza a avaliação nacional da alfabetização com as avaliações universais feitas nos estados da alfabetização. Então, isso é uma urgência. Esses sistemas de avaliação da aprendizagem têm que se conversar, senão isso vai ser uma confusão na gestão da educação pública brasileira. Gente, eu peço desculpas, o professor Chico quer dar uma palavrinha, a outra mesa já chegou. É só para chamar a atenção, eu concordo completamente com a proposta do Rubem, que é colocar no censo uma melhor medida. Nada contra isso, não vai mudar muito com a experiência que a gente tem, mas seria ótimo. Já a questão do EJA, Moreno, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Gente, o INEP tem um fantástico banco de dados. Inteligência artificial, vamos descobrir onde que tem a suspeita de fraude? Não é tão difícil a gente fazer isso hoje. Entende? Então, Marisa, eu não compro essa ideia de que nós temos problemas porque... Como que você inventou uma... Eu acho que você devia esclarecer isso. Não tem jeito de inventar a matrícula. Não, o Moreno quer falar e eu dou a palavra para o Moreno. É a última palavra que eu dou. Lembrando que, Moreno, em 98, 97, nós limpamos o censo escolar antes de ter o censo informatizado. Você lembra? Com a FIP. Porque a Bahia tinha mais aluno vivo do que gente morta na mesma cidade. É importante falar um pouco sobre a metodologia. Nós temos mecanismo de controle de qualidade. Tem mecanismo por amostragem, né? Regularmente a gente volta aos municípios, e tem um mecanismo que a gente volta às escolas de forma intencional a partir de um mapa de risco. Neste momento, 20 equipes do INEP estão visitando os municípios brasileiros. A gente não pode ir nos 5.570, né? Mas vai numa amostra, né, a partir desse mapa de risco. Esse caso citado foi descoberto pelo INEP. Nós mandamos esse resultado para a Polícia Federal, para o Ministério Público, né, para tomar as providências. Nós não somos polícia, né? E quando a gente faz a visita em loco, Marisa, a gente determina ao secretário, ao município, que eles têm que corrigir. Quando não há correspondência entre os diários de classe, está informado. Se eles não fizerem alteração, a partir de agora a gente está resolvendo isso lá do próprio INEP, entendeu?
Ah, claro, agora quando a gente se trata de EJA, nós temos quase 50 milhões de brasileiros que não frequentam a escola e que não têm educação básica concluída. Então é muito difícil a gente fazer esse tipo de controle sem um censo demográfico. E a gente vai avançando. Obrigado. Gente, muito obrigada. Obrigada a Marisa, obrigada ao Chico, ao Luiz, ao Maurício. Foi ótima a presença.